Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso portal Vale Jornalismo Online, por aqui Melquisedeque. Estou junto com o prefeito Wilson, que nos recebeu nessa tarde aqui no seu gabinete. E nós viemos aqui hoje para conversar um pouquinho com o prefeito a respeito dos últimos acontecimentos, né? Hoje nós estamos diante de um tema que tem gerado aí imensas discussões e opiniões diversas entre os moradores aqui da cidade de Iguape e a recente implantação das barreiras na passarela. E esta medida que visa restringir o trânsito de motocicletas e promover a segurança dos pedestres tem sido recebida com reações mistas pela comunidade e nós estamos aqui para conversar um pouquinho e trazer alguns esclarecimentos a todos os munícipes. Boa tarde, prefeito Wilson, muito obrigado por nos receber aqui e é um prazer estar com o senhor. Boa tarde, eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade que nos é dada para poder falar com a população e explicar uma decisão que está entre as maiores, no momento, reportagens e comentários na cidade, porque superou tudo, absolutamente tudo, né? Monopoliza as atenções, né? Teve uma avalanche, né, de comentários na internet, nas redes sociais, e o pessoal, todo mundo comentando, vídeos, posts. Então, acho que é muito interessante a gente poder ter essa oportunidade de esclarecer. Prefeito, para começarmos, o senhor poderia nos explicar o processo de decisão que levou à implantação das barreiras na passarela do Rossio? E aproveitando e emendando mais uma, quais foram as principais justificativas apresentadas para a instalação das barreiras e como o senhor avalia a necessidade dessas medidas? Olha, eu estou em Iguape há 30 anos. Há 30 anos que se debate essa questão do que fazer finalmente na passarela, diante do fato de que um número considerável de pessoas, que hoje diz respeito, na maior parte, aos motoqueiros, mas também a ciclistas, né, e a outro tipo de pessoas, né, não respeitam minimamente a convivência, atropelam gente, fazem finalmente passagens perigosas pela passarela e vem essa cobrança de longa data, né? Em determinado momento eu fui vereador por 4 anos, 7 anos atrás, 11 anos atrás, quando começou meu mandato, por diversas vezes na Câmara Municipal esse assunto voltava, se cobrava do Executivo, tentava-se de alguma maneira sugerir coisas e absolutamente nada acontecia. Resumo da ópera. Nós tivemos agora, por ocasião até da presença maciça da Polícia Militar na Operação Verão, né? Nas 2 semanas atrás, nós tivemos 3 fugas através da passarela, né? A PM registra isso, né? E, ultimamente, de modo muito particular, nós tivemos a reunião do Conselho de Segurança Municipal, né, que mais uma vez bateu nessa tecla, e não é a primeira vez, muitas vezes. O Conselho mandou isso para o Ministério Público. O Ministério Público vem nos notificando desde o ano passado. Uma coisa, outra, nós fomos adiando, fomos dando respostas no sentido de que providências seriam tomadas, tá certo? E já não havia mais como postergar essa decisão, né? E também vários requerimentos da parte dos vereadores, né? Reclamações contínuas, né? Da população, né? E, ou seja, esse caldo de questões que vem do passado, que não se resolveu nunca, nos fizeram, tá certo, tomar uma decisão, que é a decisão, diga-se de passagem, que não é uma coisa exclusiva de Iguape. Isso aqui não é a Manjuba, que só tem Iguape. Nós fizemos
o que na passarela, o que ocorre em todos os lugares do Brasil, e eu diria até que do mundo, compreendeu? Entendi. Não é uma novidade. Nós estamos adotando uma providência que é uma providência corriqueira em todos os lugares. Ainda ontem mesmo, no retorno de São Paulo, em Taboão da Serra, né, duas passarelas centrais ali da cidade, por conta de problemas dessa ordem, dessa natureza, adotaram a mesma providência que nós vimos aqui, né? Aí eu brincando até falei, olha, Itabuão copiou Iguape, mas na verdade não é que copiou. Nós estamos repetindo algo que se coloca em todos os lugares. Tem que manter de alguma maneira, tá certo? A segurança das pessoas e restringir aqueles que obviamente não se enquadram, porque rigorosamente falando, transitar, trafegar, né? Trânsito em passarela já é, por princípio, proibido. O Código Nacional de Trânsito já proíbe, não precisaria. Mas se não tem outra forma de contenção, né, nós adotamos aquela que é mais corriqueira e que estava à mão, né? Deixa eu perguntar para o senhor a respeito das reações, né? Como o senhor recebeu as reações mistas, né, da comunidade, especialmente as críticas expressas nas redes sociais, também os elogios, né? E existem planos para dialogar com esses moradores que acabaram não compreendendo a colocação dessas barreiras na passarela? Eu diria que não existe propriamente uma incompreensão, né? O que existe é uma vontade de revogar as coisas e deixar tudo como está. Para essas situações, eu não tenho solução, certo, e vai permanecer a situação do jeito que está. Se alguém tiver alguma medida alternativa que seja factível, e nós podemos debater as medidas, eu posso debater a questão de câmeras, posso debater a questão de vigias, sim, ou seja, tudo isso que foi colocado, nós podemos adotar, mas não parece nas circunstâncias viável. E o que eu diria? Se você pegar o meu termômetro, é um termômetro reduzido, não é uma grande avaliação, não fizemos um plebiscito, não fizemos uma consulta, as opiniões, tá certo? São sempre, no nosso município, tudo pega fogo, né? Tudo se transforma num princípio de guerra civil, tá certo? Mas você pega, por exemplo, o meu Instagram, são mais de 400 curtidas lá. A esmagadora maioria é favorável, curtiu, bate palma. Na minha página, tirando os críticos que são ali sempre os mesmos, dá para contar no dedo, 10, 15 críticos, vão, voltam, criticam e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A grande parte também curtiu, comenta favoravelmente. Então o que a gente tem é um grupo de pessoas que são radicalmente contrários, né? E não são capazes de dizer o que faz. Então, por exemplo, né, uma das grandes questões que se colocam da parte dos críticos, criou-se um problema, né, para os cadeirantes, criou-se um problema para os carrinhos de bebê, né? E veja, isso não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Porque é uma questão de medidas, né? O que ocorre? Entre um ferro e outro, uma passagem, uma barreira e outra, né? Nós deixamos 1,25 m. Né? Tá. Veja, uma cadeira de rodas, né? Em geral ela regula 80, 85. Cadeiras mais antigas chegam a 90 centímetros. Mas seja 80, 85, seja 90, você tem de 35 a 40 centímetros para manobrar. Ou seja, está dentro da medida, então... Veja, eu diria que não é nem o padrão, tradicionalmente usado. Exigido. Nós fomos mais flexíveis. Mais do que isso, não precisaria barreira. Era retirar todas as barreiras e deixar do jeito que está. Porque senão você consegue passar com outro tipo de veículos, até motorizados e coisa do tipo. Então, quer dizer, você tem um espaço suficiente, tá certo? Para o cadeirante passar, para o carrinho de bebê passar. Agora,
Há um desconforto? Claro, como tudo na vida é um mudança. desconforto, como toda mudança também. E não é possível, infelizmente, uma solução que preveja todas as situações. Não existe isso, não existe, né? É da natureza humana. Para cada problema que a gente resolve, a gente gera outro, né? Não tem o que fazer. E a nossa vida é resolver problemas, e os problemas não acabam, na verdade, e tribulações teremos até os últimos dias. Então, quer dizer, não tem o que fazer, né? Não dá. Então, claro, vem pessoas que falam, tem, por exemplo, sei lá, 2 pessoas que moram no bairro do Rocio, que, por exemplo, usam um triciclo, né? Eu não sei se o triciclo passa lá ou não passa, não saberia dizer. E possivelmente seja de fato uma dificuldade. Mas nós estamos lidando com uma situação que é muito maior, tá certo? E que não é possível prever as coisas nos mínimos detalhes. Não passa de repente, como disseram, os carros com carros, sei lá, de churros, carros disso, carro daquilo. Os comerciantes que Bem, trabalham alguns com comerciantes carros, e tudo mais. Bicicleta com caixa de peixe, essas bicicletas passam. Não tem, Dá para passar. Dá para passar tranquilamente porque tem espaço para isso. Quer dizer, cada caso é um caso. Mas, claro, para quem é contra, tudo é um motivo para ser contra e se vai colocando ali um caminhão de problemas para finalmente revogar. Mas o que essas pessoas propõem? É voltar à situação anterior, né? Nós temos que atender a PM, nós temos que atender o Ministério Público, nós temos que atender o CONSEG, tá certo? Nós temos que resolver, equacionar de alguma maneira um debate antigo no município que ninguém teve, diga-se de passagem, coragem para afrontar, e nós estamos seguindo aqui algo que não é uma novidade, nós não reinventamos a roda, nós estamos usando aqui, né, alguma coisa que é padrão, que acontece em todos os lugares. Claro, cada um com a sua particularidade, mas acontece, porque finalmente o que se quer é disciplinar, né? E o caminho natural é para a passagem das pessoas. Aqui já passa também bicicleta, né? E nós nunca tivemos coisa. Agora, você vê, nos momentos de dificuldade, no momento de pique, as dificuldades existem mesmo. Ali. Se tem 2 cadeirantes, um indo no sentido, um outro para o outro, você não passa por cima do cadeirante. Você tem que esperar da passagem. Então, sempre tem dificuldades, sempre tem obstáculos. Finalmente, não é um caminho livre. Nós não estamos na nossa casa. Nós estamos numa área pública que tem as suas dificuldades naturais. Agora, isso não é razão para nós anularmos uma medida que vem ao encontro, inclusive, da segurança geral das pessoas, né? E fora essa, que já foi uma das primeiras atitudes, as barreiras, né, a ação sendo colocada ali, existe alguma proposta de pintura da passarela, alguma coisa nesse sentido, prefeito Wilson? Sim, então, melhorias nesse sentido, iluminação... Veja, iluminação, muito bom. Nós estamos, uma vez mais, contratamos agora R$41 mil. Vamos refazer toda a iluminação da passarela. Por quê? Porque furtaram tudo. Furtaram tudo. O que nós podemos fazer? Nós estamos condenados a repetir. Vamos lá, vamos mudar os postes, vamos colocar postes mais fortificados, tudo com LED, tudo com fiação embutida. Vamos mudar numa série de aspectos para ver se a gente segura por um par de tempo, né, a situação da iluminação. Então, por exemplo, a pessoa reclama, está no escuro. Está no escuro porque furtaram tudo. E o que a gente pode fazer? Então, o que a gente pode fazer é refazer as coisas, né? Com relação a essas perspectivas. A pintura. Então, nós já contatamos diversos artistas locais, artistas fora daqui, no sentido de que nos ofereçam, tá entendendo? Um projeto em que a gente se enxergue, identifique, dizendo, olha, poxa,
fazendo esse projeto, Entendi. isso aqui vai dar um up na passarela, isso aqui vai virar um cartão postal. Exatamente, isso aqui vai ser um fator de dinamização do bairro do Rossio, quanto da passagem da cidade para lá e vice-versa. Ou seja, as coisas vão melhorar do ponto de vista do que são hoje. Nós estamos correndo atrás, não tivemos ainda a possibilidade de fechar isso, né? Porque também não encontramos até esse momento alguma coisa que de fato nos satisfaça, tá entendendo? Não é chegar lá e pintar qualquer coisa, né? É fazer alguma coisa que de fato todo mundo se enxergue naquilo e veja naquilo. Se sinta representado. Se sinta representado, alguma coisa que de fato melhora o astral das coisas e tudo mais, né? Então, quer dizer, essas possibilidades existem, nós estamos correndo atrás, né? É o último ano da administração, né? Vai vir um novo prefeito, né? Eu não sei se nós vamos conseguir fazer tudo ainda esse ano. Estamos correndo, né? Tem coisas que são demoradas na administração pública e ainda que a gente queira, né, não tem como fazer a tempo, a hora, na medida em que é necessário. A gente faz dentro do que é possível. Nós falamos dessa parte da estética, pintura, iluminação, tal. Iluminação já entra na parte da estrutura, né? E o pessoal muito fala da questão de manutenção da passarela para supervisionar como que está o estado ou não. Existe isso? Como que é isso? Tem projetos, né, adormecidos, né, até de uma ponte para o bairro do Rossio, né? Ali naquela em substituição à passarela, né? Nós tivemos existe projeto? Então não existe um pensamento sobre existe isso, um uma ideia, esboço, existe um desenho. desenho. Uma universidade que esteve aqui fazendo conosco uma oficina, inclusive, né, que eu falei lá, etc, eles apresentaram até um desenho, né, que seria um caminho para veículos, né? Certo. De um lado uma ciclovia, veja você. Nossa, legal. Do outro lado um caminho só para pedestres, né? E debaixo daquela grande curva se formava até uma espécie de uma área de lazer, compreendeu? Nossa, um projeto legal. muito bonito. Mas veja, é um esboço, é um desenho. Que demanda Qualquer muito. pessoa que minimamente hoje entra aí no computador, esboça uma coisa do outro mundo. Mas precisa ver a materialidade daquilo. Custo, é né, possível disso. sonhar, desde que você tenha a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. Porque se você tem os pés e as cabeças na nuvem, não acontece nada. Então são muitas as possibilidades. Agora, o município não comporta ainda isso. Mas em algum momento, tá certo? Acredito eu que isso venha a ser retomado, alguém faça isso, tá certo? Acontecer, tenha recursos para isso, e assim sucessivamente, né? Então, quer dizer, não adianta a gente ficar prognosticando algo que não tem de imediato possibilidade de realização, né? Então as barreiras, para a gente ir fechando, elas irão continuar. As barreiras vão continuar. Não há possibilidade hoje de... Eu não vejo outra alternativa. Outra alternativa. As pessoas falam, coloca lá um vigia, tá certo? Bem, as barreiras custaram para o município alguma coisa na casa dos 15 mil reais. Acho que 14.780 para a empresa que fez tudo, que furou, que foi lá, que instalou que pintou, tudo. Que adquiriu material, insumo, etc, né? Foi contratado, é uma contratação, tá certo? Dentro das tabelas oficiais, né? Não é que a gente vem aqui 15 mil e faz. Não, tem que seguir, tá certo? Os parâmetros, as balizas de trato. Então, isso aí foi pago. Veja, as barreiras custaram isso. Vamos lá, vamos pensar em termos de vigias para serem colocados lá, tá certo? Primeiro que autoridade tem um vigia colocado numa ponta e outra da passarela, tá entendendo? Para impedir qualquer... Para impedir uma pessoa que resolve peitar, que resolve não vou respeitar, vou passar por cima, não tem esse poder, tá certo? Não tem, efetivamente não tem esse poder.
Agora veja, vamos dizer que seja 12 por 36. Nós vamos precisar, no mínimo, de 5 vigias. Isso aí, o custo mensal disso é alguma coisa na casa dos 20, 25 mil reais, para termos vigia tempo integral na passarela, né? Isso aí, por ano, tá certo? São 300 mil reais. Bem, para termos aí vigia na passarela. Bem, se nós tivéssemos recurso, eu sou a favor de colocar um vigia numa ponta, uma noutra, mais 2 no meio, tá entendendo? Ou a polícia, mas a polícia também não tem contingente para ficar vigiando a passarela. Aí o pessoal fala, a Divitran no lugar de multar quem está fazendo coisa errada, poderia ficar lá. Ou seja, a gente vai parar de multar quem está fazendo coisa errada, né? Que vai fazer mais coisa errada, porque não tem para ver lá quem está fazendo coisa errada. Ou seja, são todas soluções. As próprias câmeras, né? Algumas pessoas sugeriram câmeras, claro. Outros falaram que antigamente tinham placas, apenas placas indicando para não andar. As placas não podem ser colocadas, tá certo? Mas é a mesma coisa você colocar em todos os prédios públicos, né? É proibido furtar. Né? E os prédios públicos estão sendo furtados, tá entendendo? Isso vai conter de alguma maneira, né? Não vai adiantar, não tem jeito. Até porque todo mundo, dado que essa polêmica, inclusive, é antiga, todo mundo já sabe que isso aí não é possível, né? Não é possível, não tem jeito, não tem como transitar ali com veículos tanto mais motorizados, né? Mas mesmo bicicleta, você não pode ir em cima da bicicleta e coisas assim, corriqueiras que acontecem lá. Então veja, você coloca câmeras lá, a fiação toda da iluminação já furtam. Agora imagine da câmera, onde você vai colocar a câmera, né? Ou você vai ter que pedir casa de pessoas, que aí já é uma distorção, porque você vai colocar câmeras na casa de um lado, na casa do outro, porque não tem um lugar na passarela onde você pudesse finalmente fixar isso, né? E na prática não vai resolver. E tem uma outra coisa, né? Grande parte das motocicletas aqui, vamos ser objetivos, vamos ser claros, né? Não são regularizadas. Está entendendo? Você vai documentar, de repente, uma motocicleta que está irregular do ponto de vista do trânsito, aí você fala, mas você está irregular, tem que fazer a apreensão, tá certo? Para fazer a apreensão, você tem que ter um pátio. O município não tem pátio, nenhum município tem. Tem um único pátio que é em Cajati, que já está cheio, em determinado momento nós somos atendidos por lá, já não somos atendidos por lá. Então, quer dizer, veja, para resolver um problema, você vai multiplicando toda uma série de outros que precisa dar conta e que nós não temos condições de fazer isso. Então, infelizmente, como acontece em todos os lugares, os justos acabam pagando pelos pecadores. Né? Mas se tiver uma outra solução, né? Se tiver alguma maneira, então eu não entendo quando a pessoa fala que esse foi um projeto de engenharia mal pensado. Como é um projeto de engenharia mal pensado, se é um projeto que se replica em todos os lugares do mundo? Ontem um falou, foi feito por um engenheiro da NASA. Vai nos Estados Unidos, que é o país da NASA, e você vai ver quantas passarelas, tá certo? Tem obstáculos desse tipo, inclusive muito maiores do que esse, tá entendendo? Então, quer dizer, no fundo, a pessoa, não, eu concordo que tem alguma coisa, mas não com a execução. Meu amigo, quem quer os fins, quer os meios. Então, tá, que outra maneira você quer dizer? Câmera não dá, vigia não tem como, tá certo? Deixar do jeito que está não é possível, tá certo? Sabe, é uma situação difícil. Você esperava toda essa repercussão? De certo modo, sim, porque tudo Iguape é muito polêmico, né? Iguape é tudo assim. A gente levou a festa do Bom Jesus para o centro de eventos e a polêmica ainda não cessou. Tem gente dizendo que quer ser candidato a prefeito de Iguape para voltar com a festa para o centro, tá certo? Então, tudo é uma polêmica. Nós fizemos agora o Festival de Verão
na praça, né? E aí as pessoas falam, mas não fizeram o centro de eventos, mas a gente não fez o centro de eventos para tudo, né? A gente procura distribuir. A festa da Barra tem que ser na Barra, a festa do Icapara tem que ser no Icapara, a festa do Jairê tem que ser no bairro do Jairê. Eu não posso dizer à população do Jairê, olha, a festa de vocês vai ser no centro de eventos porque nós construímos um centro de eventos. Não tem cabimento, ou seja, falta um pouco de raciocínio, de lógica para as pessoas com relação às coisas. Então, nós fazemos uma série de eventos na praça, por quê? Porque ali está o básico do comércio do município, né? Então são pessoas que pagam aluguel, são pessoas que pagam água, são pessoas que pagam luz, são pessoas que pagam funcionários, são pessoas que dão emprego no município, são pessoas que atendem o turismo, etc, etc, etc. Então nós temos que dar um certo também estímulo para ele. Passou aquilo, os outros eventos são nos bairros. Para quê? Para dar um estímulo à população do bairro que pode alugar a área sua para estacionamento, pode fazer lá uma comida para vender, tem um brinquedo, pode explorar, ou seja, nós vamos criando respiradouros em todos os lugares, compreendeu? E quando as festas são no centro de eventos, abre possibilidade para toda uma série de comerciantes pequenos que pagam aluguel durante o ano, pagam, na verdade, tem lá o alvará, a licença, poderem vender, né, usar os blocos. Ou seja, dessa maneira a gente distribui renda, a gente procura o quanto possível, né? Essa é a cidade dos homens, não é a cidade de Deus, né? A gente procura o quanto possível contemplar todo mundo, todos os interesses, de todas as formas. Agora, sempre alguma coisa ficará de fora. E essa é uma característica do planejamento e dos planos humanos. É impossível algo que dê conta de tudo. Não tem jeito. Tem sempre um furo, tem sempre alguma coisa por onde finalmente a exceção passa e assim sucessivamente, né? Bom, eu quero agradecer ao prefeito Wilson por esse momento de esclarecimento. Foi bem pontuado aqui que a intenção de ser colocadas barreiras ali é uma questão de segurança, né, para os próprios munícipes. E gostaria de saber se o senhor tem algo mais a deixar para os nossos internautas, o pessoal que nos acompanha através do nosso portal Vale Jornalismo Online. Não, eu agradeço essa possibilidade de esclarecimento, de troca de ideias, de dizer finalmente, as pessoas podem não acreditar, mas a gente não age sem pensar, compreendeu? Houve um planejamento para isso, houve um planejamento, né? E que não é nenhuma coisa do outro mundo. Não é uma invencionice, compreendeu? Agora, claro, sempre as ideias, conforme eu falei aqui, os projetos, exclui alguém, né? Agora, a gente tem que trabalhar no sentido de ver o que ficou de fora, como a gente resolve, né? Nós não podemos fazer tábula rasa das coisas. A escola está ruim, eu não vejo ninguém chegar lá e dizer, vamos demolir. Não queremos mais escola, né? Não, a escola está ruim, vamos ver como é que a gente melhora a escola, né? Falta professor, está faltando condições, a estrutura não está correspondendo, e eu digo isso porque nesse momento, por exemplo, nós estamos fazendo reformas em tudo que é escola. Vamos começar agora as reformas dos postos de saúde, né? Acabei de autorizar a reforma do posto de saúde do Retiro, vamos começar o SF Central, né, que vai virar quase que uma UPA, né, depois da reforma, a Zelita reforma. Aqui no Pronto-Socorro Central, nós estamos vendo o que fazer. Né? Diante da dengue agora, a partir de segunda-feira, nós retomamos uma ideia, uma maneira que deu certo durante a pandemia da Covid, né? Então nós criamos um espaço específico para o tratamento de dengue. A entrada continua sendo a mesma, compreendeu? Até porque não dá para identificar de imediato quem está com dengue, quem está com zika vírus, quem está com chikungunya, quem está com H1N1, quem está gripado. Os sintomas são muito próximos um do outro. Então a entrada acaba sendo única. Aí você faz o teste. Se o teste der negativo, você continua
continua no pronto atendimento. Se o teste dá positivo, você vai para o espaço da dengue, tá certo? E lá você vai receber todas as orientações, também os medicamentos, e pode fazer até algum outro teste mais conclusivo, tá certo? E marca retorno e assim sucessivamente, né? Agora veja, colocamos isso. Diante do fato, por exemplo, que já tem bastante pessoas indo, procurando e tudo mais, nós, a partir de hoje, começamos a adotar que as pessoas têm que usar máscara dentro do espaço saúde, está entendendo? Porque você não sabe se a pessoa está gripada, você não sabe se a pessoa está com dengue, você não sabe se a pessoa está com Covid, e voltar tudo isso nesse momento misturado e acontecendo bastante. Então nós tomamos essa atitude. Então são todas coisas pensadas, são coisas que à medida que vão se colocando para a administração procura dar uma resposta, né? E fazemos isso, obviamente, não é na matroca, tá entendendo? Pega o primeiro aí, vamos lá, vamos fazer. Não. Nós estamos adotando aqui, com relação à passarela, reitero isso, algo que existe em todos os lugares. Agora, em todo projeto humano, uma coisa sempre escapa. Sim. Não é possível dar conta de tudo. Então, nós estamos na situação dessa forma, dessa maneira. No que diz respeito à cobrança feita à administração por diferentes instituições, Ministério Público, Polícia Militar, né, Conselho de Segurança Municipal, Câmara de Vereadores, a própria polêmica existente no município de longa data, nós demos agora a resposta possível, nas condições possíveis, dentro da situação possível no município, né? E achamos que não tem outra possibilidade, né? Não tem outra possibilidade, né? Não vejo outra. Todas as outras alternativas colocadas, né, são alternativas de cartilha, né? É porque acontece aqui, acontece lá, eu vi, tá, mas não são viáveis no município, seja pelo custo, seja pela inviabilidade, né, da questão diante da situação concreta, objetiva do município, né? Então, agimos dessa maneira. E uma outra crítica, né, que se faz muito, é de que foi um projeto que não foi pensado. Veja, como não foi pensado? Nós temos uma passarela, né? Nós temos obstáculos que são colocados em todos os lugares. Qual seria a grande obra de engenharia que a gente poderia pensar com relação à passarela, compreendeu? Eu desconheço, né? Então, agimos dessa maneira. E eu só posso agradecer uma vez mais a você, Melk, por trocarmos aqui esse papo, debatermos as coisas, tá certo? Esclarecimento, né? O que é possível fazer, é o que temos a fazer, né? Agora, estamos sempre avaliando, estamos testando, mas eu não vejo outra alternativa a médio prazo, tá certo? A médio prazo para essa questão. Não vejo, sinceramente. Queremos agradecer ao prefeito Wilson por esse esclarecimento, agradeço pelo tempo que ele disponibilizou ao nosso portal Vale Jornalismo Online e nos colocamos à disposição de todos vocês, aqueles que tiverem alguma dúvida, se quiserem entrar em contato conosco, os nossos canais estarão aí disponíveis. Melquisedeque, direto aqui com o prefeito Wilson, trazendo esclarecimentos sobre a passarela para o portal Vale Jornalismo Online, conectando pessoas com histórias.